Olhe, hoje nós temos um tema que nós tratamos assim com muita facilidade no nosso meio, né? Esse tema é chamado de perdão. Não é fácil perdoar, né? Eu acho que perdoar ela é algo que está tão dentro de nós que a gente vai aprender só a teoria, porque a prática nós já ensinamos, né? Então assim, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas para que nós possamos verdadeiramente não aprendermos a perdoar, mas vivermos o perdão, tá? Porque é esse o nosso chamado. E eu gostaria que hoje vocês me ajudassem a gente fazer essa aula junto. Por quê? Porque é muito complicado nós falarmos de perdão sem conhecermos exatamente como está a nossa vida perdoadora. Não a nossa vida de perdoados, mas a vida de quem perdoa, tá? Para isso, nós vamos orar. E como tudo na vida, vamos pedir ajuda ao único que pode fazer a diferença em tudo aquilo que Ele deseja para nós. Vamos orar e pedir a Deus que Ele possa nos encher do Seu Espírito, nos encher do Seu prazer, nos encher da Sua vontade e tirar completamente o nosso eu. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, porque a Tua presença faz total diferença em nossas vidas, Senhor. Nós tratamos de assuntos para nós tão difíceis, tão desafiadores, tão complicados, Senhor. Mas contigo tudo posso, porque Tu nos fortaleces, Senhor. Tu nos enches do Teu querer, da Tua vontade, do prazer de fazer aquilo que Tu desejas em nossas vidas, Pai. Faz com que nós possamos sair daqui não apenas sabedores de como perdoamos, não apenas sabedores do porquê perdoamos, não apenas sabedores do que é verdadeiramente o perdão, mas vivenciando o perdão que Tu nos desse naquela cruz, Senhor. Nos abençoa, transforma nosso coração, transplanta Teu coração em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, veja bem, vamos esquadrinhar esse negócio aqui. Nós vamos tratar de perdão sob a ótica e no limite do perdão entre os irmãos, tá? É claro que todo esse aprendizado que nós vamos ter sobre como nós devemos, na vida cristã, nos perdoarmos mutuamente, nós também levamos para o mundo. Temos muitos aprendizados que valem para o perdão entre os irmãos e que vai valer para o perdão, em especial para aqueles que não têm a visão que nós temos. Porque para nós, no perdão, nós vamos tratar com alguém que vê aquilo que nós vemos. Veja como é diferente, né? Eu vou tratar com alguém que é, entre aspas, um determinado ofensor naquele momento, alguém que me ofendeu de alguma forma, e esse tratamento de bandeira branca, esse tratamento de paz, esse tratamento sem ressentimento, eu vou estar tratando com alguém que conhece o mesmo Deus meu e que conhece o linguajar que eu vou estar utilizando. Isso deve facilitar bastante esse perdão. Porém, esse aprendizado, e repito, o aprendizado que nós vamos ter no perdão, ele não é um aprendizado, digamos assim, do agir, do fazer apenas. Não são leis que vão nos conduzir a perdoar. Não são modelos de ação que vão me conduzir a ser um verdadeiro perdoador. Mas é algo muito maior do que eu apenas fazer. É algo muito maior do que apenas agir. É verdadeiramente alguém que teve algo transformado e que passou a ter um modelo de vida diferente. Até aí, tudo bem? Esse é o conceito que a gente vai ter talvez mais forte em tudo que nós vamos falar aqui. Mas deixa eu começar fazendo uma pergunta para os irmãos e irmãs. Tem sido difícil para vocês perdoarem aos irmãos que convivem conosco? Tem sido difícil? Tem sido complicado para a gente abrir nosso coração e tirar dele não a nossa justiça, não as nossas razões. Veja, eu tenho que ir lá no meu coração em determinados momentos e tirar do meu coração não as minhas razões, porque muitas vezes eu tenho razão, não as minhas justiças,
porque são diferentes da justiça perfeita. Eu preciso ir lá dentro do meu coração e não buscar nele aquilo que é o resultado de alguém ferido, que são as amarguras. Eu devo ir lá dentro de mim e buscar algo diferente. E que se eu vou dentro de mim buscar algo diferente, isso não está em mim. Isso não é genético. Isso não foi algo que eu conquistei. Mas eu vou lá dentro de mim buscar algo diferente que não é meu. Talvez um coração novo que tenha sido transplantado. Talvez razões que não são as minhas razões. E com certeza uma justiça que não é a minha. Vamos caminhar nisso? Está dando para ir até aí? Tá? Então, quando nós começamos a falar de perdão, tem alguns conceitos e alguns princípios que nós vamos precisar deixar muito claro lá dentro de nós. Porque não se engane, meu irmão. Na hora da ira, só sai o que está dentro. E o que é que a Bíblia diz? Que a boca fala o que o coração está cheio. E muitas vezes, ou na maioria delas, o coração, vamos lá, o coração está cheio da minha justiça. Porque a minha justiça, ela tem uma famosa e profunda proteção ao meu eu. A minha justiça, ela convive com a proteção do meu eu. A minha justiça, ela convive profundamente com a proteção da minha imagem. Não estou falando da imagem de Deus, estou falando da minha. A minha justiça, ela caminha junto com aquilo que a gente chama de alto ou baixa estima, opinião dos outros. E, em geral, os meus relacionamentos, quando tudo está em paz, ele é movido por uma paz. Mas quando a primeira tempestade chega, eu solto dentro de mim aquilo que sou eu, e não aquilo que é Deus. Até aí tudo bem? Vamos lá. Relacionamentos com os da família da fé. Como é que nós tratamos do perdão entre irmãos da fé? Vamos ler Mateus 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do 21, diz assim. O título é Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Preste atenção só num detalhe disso aí. O mesmo irmão. Ele não está perguntando assim: Senhor, até quantas vezes esse grupo de irmãos pode pecar contra mim? Até quantas vezes eu tenho que aturar a queda dos outros? Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o seguinte: até quantas vezes um determinado irmão, só ele, pode pecar frequentemente contra mim? E eu tenho que aturar a pequenez do irmão, porque é assim que nós olhamos. Nós somos grandes o suficientes para acharmos que o outro é do nosso tamanho. Mas vamos em frente. Senhor, até quantas vezes? Até 7 vezes. Dá a impressão aí que Pedro está dizendo assim: Senhor, eu sou tão bom que eu até admito que o irmão peque 7 vezes contra mim. Pedro está colocando isso como quem iria receber algum aplauso de Jesus. Porque imagina, na nossa justiça, eu chegar para os irmãos e dizer assim: irmãos, fiquem à vontade, porque o meu coração ele é tão compassivo, ele tem tanta compaixão dos outros, que eu perdoo qualquer um de vocês 7 vezes que vocês me ofenderem. Vocês vão dizer: poxa, o rapaz realmente é um perdoador. É isso que Pedro está dizendo. E aí Jesus olha para Pedro e faz: Pedro, não é uma questão de matemática não, Pedro. É uma questão muito mais profunda do que matemática. E aí responde Jesus dizendo: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí ele continua: por isso, o reino dos céus, e aí ele vai contar uma parábolazinha para ficar bem claro o que significa isso. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei
que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. A gente vai ver o que é um talento. Mas eu posso até adiantar. O que é um denário? É o dinheiro ou o equivalente a um dia de trabalho. Um talento corresponde a 6.000 denários. 6.000 denários. Ou seja, 6.000 dias de trabalho. Se a gente dividir aí aproximadamente por 350, tá? Que é um ano, daria quantos anos mais ou menos isso aí? 20 anos, quase isso. Tá? Um talento. E o cara devia quantos talentos? 10.000. Sabe o que significa isso? Que ele devia aproximadamente 200 anos. Não, 200.000 anos de trabalho. Dá para entender essa conta? O que devia 10.000 talentos, ele devia o equivalente a, caso ele pudesse viver 200.000 anos, se ele trabalhasse todos os dias, seria isso que ele deveria pagar. Ou seja, é uma dívida impagável. Ele deve o equivalente a 200.000 anos de trabalho. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso era um costume da época. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou sua dívida. Perdoou uma dívida impagável. Vocês conhecem bem esse assunto aqui. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto? 100 denários. Corresponde ao quê? 100 dias de trabalho. Aproximadamente o quê? 3 meses. Um devia 3 meses para ele, enquanto ele havia sido perdoado de uma dívida de 200.000 anos. Tá? E esse que devia 3 meses, saindo, porém, no versículo 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou aonde? Na prisão, justiça própria, até que saldasse toda a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida impagável, toda porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também nosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Perdoar como? Do íntimo. Perdoar lá dentro. Ele não fala perdoar por perdoar. Ele não fala perdoar apenas de um abraço. Ele não fala perdoar apenas de um discurso. Ele fala um perdão que vem lá de dentro. E essa é a questão. Deus, quando fala conosco, Ele não fala em cima daquilo que eu vou fazer, mas Ele fala em cima de que coração eu tenho. Quando Deus me dá uma missão, Ele dá uma missão para que seja executada, mas Ele me dá algo para que eu seja transformado nesse algo. Deus, quando conversa comigo, e Ele vai conversar comigo sobre perdão, Ele é o maior exemplo de perdão. E esse maior exemplo de perdão, essa parábola aí, para a gente está extremamente claro o que é que o autor está querendo dizer. Ele está falando uma coisa muito simples e que nós conhecemos profundamente. Nós fomos perdoados de que dívida? Nós fomos perdoados de uma dívida impagável, porque nós somos totalmente miseráveis. Porque diante de Deus, eu jamais posso exigir qualquer coisa. Porque diante de Deus, eu não tenho absolutamente nada a determinar. Como existem algumas denominações aí chamada Igreja da Determinação. Misericórdia, Senhor. Nós não temos nada a não ser diante dele dizer: Senhor, eu sou exatamente esse devedor que não tem como te pagar.
E que se não for a tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, eu já sei exatamente qual é o meu lugar. E diferente daquele louvor, que me dê aquilo que eu mais desejo, ou me dê aquilo que seja exatamente aquilo que verdadeiramente eu mereço, eu não quero pedir assim. Porque o único mérito que eu tenho é de estar lá no inferno. Esse é o mérito. Nós somos a denominação no mundo religiosa, a única denominação no mundo que nós sabemos que ela vive nos ensinando que nós não temos mérito em nada. Não existe mérito no cristianismo. Só um tem mérito, que é a cruz de Jesus. Tá? Muito bem. E daí? E daí que eu queria que hoje a gente pudesse sair daqui respondendo 3 perguntas. Primeiro, o que é perdão? O que é perdão? Não essa definição que a gente vai lá no dicionário e pega, mas o que é o perdão bíblico. Depois que eu souber, pelo menos razoavelmente, o que é o perdão bíblico, eu agora me pergunto, por que eu tenho que perdoar? E depois que eu me perguntar por que eu tenho que perdoar, eu agora precisaria saber quais são as características de um verdadeiro perdão. Como eu devo perdoar? Quem sou eu diante de um perdão? Então, se eu conseguir sair daqui, pelo menos tendo uma boa ideia dessas 3 respostas, eu já estaria bastante satisfeito. Por quê? Porque não é apenas sabendo o que é o perdão, não é apenas sabendo por que eu tenho que perdoar, e também não é apenas sabendo o que é que isso causa na minha vida que vai me fazer diferente. Não é o saber, é o viver. Deus nos chamou para vivermos uma vida perdoadora. Sabe o que significa 70 vezes 7? 490, né? 70 vezes 7 significa o quê? 490, né? Claro que não. 70 vezes 7 significa sempre. 70 vezes 7 significa uma vida perdoadora. 70 vezes 7 significa um coração que é impossível não perdoar. 70 vezes 7 significa eu não mais vivo, mas tem alguém que em mim vive perdoando com muita facilidade. E que usa esse servo, que usa esse vaso impuro para a sua santidade. Essa é a vida do 70 vezes 7. Tá? O que é o perdão bíblico? Ou melhor, vamos ver 2 versículos só para nos ajudar como base dentro desse conceito do perdão bíblico. O primeiro está lá em Efésios 4:32, que diz assim: antes, sedes o quê? Uns para com os outros, benignos, fazendo bem, um com o outro. Compassivo está lá dentro do coração. Não tem como eu viver sem ter compaixão. Jesus Cristo estava andando aqui, eu não posso andar muito, senão a câmera não me pega, eu morro aqui. Né? Jesus Cristo não estava andando para lá, tá? E Jesus Cristo estava andando, e lá na esquina estava passando o enterro. Jesus Cristo olhou aquele enterro e sabe o que foi que ele teve? Compaixão. E sabe quem movia a compaixão de Jesus? O seu ser, a sua natureza. Quem move o nosso perdão, ou quem vai mover o nosso perdão, é a nossa nova natureza. É o nosso novo coração. Não é a nossa razão, não é o nosso querer, porque nós não queremos perdoar. Nós queremos nos vingar. Nós queremos dar ao outro aquilo, se possível em dobro, que ele nos deu. Essa é a nossa forma de viver. Mas nós não vivemos mais por nós. Nós não vivemos mais com as nossas razões. Nós vivemos de uma forma diferente. E é por isso que essa palavra diz assim: antes, sedes uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Lá em Colossenses 3,13 diz algo muito parecido. Suportando-vos uns aos outros. O que é suportar? Suportar é aturar, é aguentar o mala do nosso irmão. É assim que eu entendo isso? Tenho medo de falar, não. Suportar é isso? Imagina que fosse, ó. Eu vou suportar a Rafinha. Sabe o que é suportar a Rafinha? O cara é um mala. E eu vou aturar esse cara. Isso tem alguma coisa com cristianismo? Isso tem alguma coisa com amor? O suportai-vos é dar o quê? Suporte. Dá o teu ombro, dá o teu braço, dá a tua mão. Sabe? Dá o teu choro com ele. Se alegra com ele, divide com ele. Entende o que ele fez porque tu já fizesse e continuas fazendo a mesma coisa ou pior. Suportar é
tem muito a ver com empatia, que a gente vai falar já já. Suportar é dar suporte para que o irmão não saia dos caminhos do Senhor. Eu já falei para vocês uma vez dessa, que o nosso caminho com Deus, ele não é uma trilha, onde eu estou em cima de uma linha, e Deus, pela sua palavra, me diz que eu não posso sair dessa linha. Não é assim o cristianismo. O cristianismo é um caminhar com Deus, porém esse caminhar é numa trilha, algo mais largo. E nessa trilha eu tenho direito às minhas escolhas, limitadas, guiadas por alguém que é soberano, mas eu tenho direito a essas escolhas. E essas minhas escolhas nem sempre são as melhores. E é por isso que essa minha trilha tem duas paredes invisíveis, que são as mãos de Jesus, cuidando do nosso ser. Tudo invisível, tudo simbólico, mas é assim que ele age. De tal forma que nas minhas escolhas, quando eu vou muito para a direita e não posso ir, porque o câmera já está dizendo que eu não posso ir, aí eu vou agora para a esquerda, e aí eu bato nas paredes invisíveis. E essas paredes invisíveis, elas me ferem, mas elas me ferem não para me punir, mas para cuidar de mim, para me trazer de volta aos caminhos de Deus. E são nessas minhas escolhas que eu vou estar suportando alguém, dirigindo alguém, caminhando com alguém, nessa trilha que lá na frente, ela é estreita. Ela é estreita porque as tempestades da vida me causam tão mal, que se aquilo ali não fosse mais estreito, talvez eu saísse dos caminhos de Deus. E mais para frente um pouquinho, essas trilhas, elas se ampliam, me dando mais condições de escolha, porque ali eu estou vivendo um bom momento saudável diante de Deus. Mas nos momentos mais saudáveis, ou nos momentos menos saudáveis, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. E é exatamente esse eu preciso de vocês que a palavra está dizendo aqui, ó. Que nós possamos suportar-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, põe ele para fora da IPG. É isso que está escrito aqui? Entrega para o conselho, né? Fala para os irmãos e vamos fazer um grupinho para escantear esse cara. Não é por aí? Não é nada disso daí. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Muito teórico, muito legal, mas vamos ver isso aqui. Meus irmãos, tem tanta coisa dura que a palavra me fala. E uma das coisas duras que eu aprendi foi essa aí. Ó. Se o meu coração não estiver verdadeiramente aberto, pronto, disponível, vivendo o perdão de Deus, é porque talvez ele não tenha conhecido esse amor de Deus. É porque talvez ele não seja aberto para Jesus. É porque talvez eu não tenha conhecido a Jesus. Uma coisa é nós sabermos e entendermos que nós somos frágeis. Uma coisa é nós sabermos e entendermos que humanamente nós somos difíceis para perdoar, que nosso coração é uma desgraça. Isso é um fato. A outra é fazer com que esse coração miserável não se renda a alguém que é perfeito. Porque esse coração miserável, ele não anda mais sozinho. Esse coração miserável e que só quer a sua justiça, ele recebeu uma outra justiça de alguém que perdoou da minha vida esses 10 mil talentos aí. Que me perdoou uma dívida impagável. Que me ama do mesmo jeito. Que diz para mim, Edeilton, pode fazer o que você quiser. Não pode não, não deve não. Mas mesmo que você assim o faça, eu não te amarei menos. E eu estou diante desse ser que olha para mim e faz, eu vivo te perdoando. E estou preparado para continuar te perdoando. E eu continuarei te perdoando até o último dia, quando eu for te resgatar. E aí ele diz, perdoa também. E eu te ajudarei. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu habitarei dentro de ti. E eu transformarei o teu ser. E o que é que você tem que fazer? Renda-se. Não faça a sua vontade. Não faça a sua vontade. Renda-se à minha vontade. Aprenda a ter disciplina diante de Deus. Disciplina espiritual. Render-se diante de Deus. Aprenda a conviver e andar comigo, não mais sob a tua direção, mas aprenda a caminhar sob a minha direção. Porque as disciplinas espirituais mais comuns que nós temos é que ler a Bíblia. E o que é ler a Bíblia? É ouvir o que Deus quer. E o que é que mais eu tenho de disciplina? Orar. Conversar com aquele que se revela todos os dias, me dizendo o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. E a mim, faz o quê? Renda-se. Entregue-se. Saiba quem você é.
Caso contrário, se eu continuar insistindo nos meus caminhos, se eu continuar insistindo que o meu coração é duro, se eu continuar insistindo que os outros não merecem o perdão que eu recebi quando não merecia, se eu continuar nesse caminho, é porque Jesus não tem espaço nele. O chamado de Deus, ele não fala de uma tarefa. E para a gente parece ser uma coisa muito simples. O Senhor me salvou, e o Senhor me salvou para que eu sirva. E servi-lo, eu agora vou entrar no ministério. E eu vou entrar, Edson, no Ministério dos Homens, porque é uma beleza. Terça-feira aqui à noite, estamos lá reunidos, todas as terças, orando, louvando, chorando juntos. É a coisa mais linda do mundo. Um bando de homem, metido ao machão, metido à fortaleza, tudo chorando lá em cima. Só Deus pode fazer isso. Mas, sabe, eu quero agora não apenas cumprir tarefas dentro de ministérios de igreja, ou talvez fora. Deus me chamou para evangelizar, eu agora vou falar com meu vizinho, eu agora vou falar na universidade, eu agora vou falar no meu emprego. Tudo isso faz parte, irmãos. Mas a nossa tarefa não é essa. A nossa tarefa é nós entendermos que o Senhor não me chamou para cumprir determinadas coisas isoladas, mas que o Senhor me chamou para participar de um reino onde tem alguém que reina e que é soberano. O Senhor me chamou para participar agora de um grupo onde tem alguém que diz como eu devo fazer. E esse que me diz como fazer, me prepara para fazer. E esse que me dá as ordenanças para as quais eu devo estar cumprindo, me dá as condições. Quando Jesus chega para mim e faz, Edeilton, eu quero que você se arrependa, ele cria no meu coração um arrependimento. Quando Deus diz assim, Edeilton, eu quero agora, Edeilton, que você vá evangelizar, ele cria o amor pela sua palavra. Sabe aquele que diz, faça, e vem para dentro de mim, e cria todas as condições para que eu possa fazer? E a única coisa que eu devo fazer, eis-me aqui, Senhor. A nossa tarefa é tão simples, irmãos. Mas a nossa tarefa começa numa coisa muito complicada, que é o nosso eu. O meu eu tem que morrer. O meu eu já está morto. E eu faço questão de viver velando ele. Eu faço questão de colocar esse caixão na minha sala todos os dias. Eu faço questão de ficar olhando aquele defunto que já está enterrado na cruz de Jesus. Olha, o defunto, ou o morto, ele não tem mais vontades, mas ele tem história. E essas histórias, muitas vezes, nos chamam para presenciá-las. E a resposta nossa para todas elas tem que ser, isso não me pertence mais. Isso não faz mais parte da minha vida. O chamado de Deus não fala de uma tarefa a ser realizada, mas de um lugar para habitar. Nós somos ETs. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui já vivenciando o novo céu e a nova terra na qual nós habitaremos com o Senhor. Com a mesma natureza. Aquela natureza que eu terei lá na eternidade é a mesma que eu terei aqui. Natureza que é de Deus. Natureza que é o Espírito ali. Natureza que são os valores dele. Por que eu estou falando essas coisas? Porque não tem como perdoar se eu não me encher de Deus. Porque não tem como perdoar se eu não entender que eu não vivo mais para os valores que estão lá fora. Porque não tem como perdoar se eu não me anular. Porque não tem como perdoar se eu continuar buscando razões nas coisas. Porque eu vou perdoar mesmo sem razão. Mesmo que o outro não tenha razão. Porque eu vou perdoar abrindo mão, abdicando dos direitos que eu tenho. Eu vou até assumir o dano com o irmão. É assim que Deus quer. Por quê? Porque o que é que move nossos relacionamentos? O que deve mover meu relacionamento com os irmãos deve ser sempre trazê-los para o Senhor. Sim ou não? Claro que sim. Ou eu quero me relacionar com o irmão para provar que eu estou certo. Porque em casa eu tento fazer isso. É por isso que tantos casamentos se acabam. Porque eu vivo para que a outra me faça feliz e para eu provar a ela que o certo sou eu. E não diante dela eu entender que nós nos casamos e ela casou com o maior dos pecadores. Mas nós vivemos pelas nossas razões, pelas nossas justiças, pelos nossos direitos. Porque nós lutamos. Diante de Deus eu não luto mais. Porque eu tenho quem lute por mim. O que é que Moisés fez lá no deserto?
Faziam um motim para pegar Moisés, o próprio irmão, a própria irmã. E Moisés contratava um advogado para poder defendê-lo? Não, ele já tinha esse advogado. E esse advogado falhou muitas vezes com Moisés? Nenhuma. É a mesma vida que nós devemos ter. O que é o perdão bíblico? Vocês conseguem me dizer alguma coisa sobre o que é perdão bíblico? Digam aí, bem alto. Ninguém está sendo filmado, só filma a mim. E tudo que vocês falarem, ninguém sabe nem o que é. Porque não dá nem para ouvir. Então, me faça só um favor. O que é perdoar para vocês? Me digam aí. Muito bem. E mais alguma coisa? Perdoar o que mais? Muito bem. E agora? Perdoar o quê? Perdoar é fazer alguém me faz mal e eu esqueço tudo que ele me fez? Sim? Não esqueço. Se eu não esqueço, como é que eu perdoo? Continuo me lembrando o tempo todo? Alguém me fez mal? Oi? Suporta. Miserável. É assim? Aquele miserável eu vou suportar. A palavra manda. O perdão... Não cobra mais a dívida. É o quê? Quem perdoa não cobra dívida. Não cobra... Quem perdoa não cobra dívida. Maravilhoso. Maravilhoso. Não cobra porque não vai lá cobrar? Ou não cobra porque não vai lá cobrar? Eu acho que perdão tem a ver com redenção. Perdão tem a ver com? Redenção. Redenção. Maravilha. Libera o outro da... Libera o outro. Estou repetindo porque quando está gravado a pessoa entende. Libera o outro da culpa. Foi André que disse, viu, pessoal? André. Maravilha, André, é isso aí. Eu não vou afirmar, na verdade eu vou fazer a pergunta. Porque ele disseram que não seria esquecer, certo? Mas a Bíblia tem um termo que agora me levantou a dúvida. Diz que o espírito de dívida que nós tínhamos com Deus foi rasgado. E aí eu entendo como se fosse uma linguagem comercial. Eu faço um acordo comercial com você, aí eu prometo que eu vou pagar depois, e o documento que comprova essa dívida é um papel, né? Um rascunho, tem 2 vias, certo, né? Tem um carbono, etc. Está um papel lá. Esse papel tem uma única função, que é testificar e lembrar que uma dívida existe. Exatamente. E aí, se a Bíblia tem um versículo que diz que o escrito de dívida foi rasgado, então o documento oficial que tem por única função lembrar de uma dívida, ele foi rasgado. Então, a dívida foi esquecida. Ou paga. Não, foi paga. Mas se ela foi paga, não tem mais para que ser lembrada. Deixa eu complicar mais. Tem um versículo que diz que dos teus pecados eu já... Esqueci. Deus não tem memória? Porque quem diz isso é ele. Humbertinho ia falar? Eu creio que quando a gente fala assim que a gente não esquece, não quer dizer que a gente não perdoou ou não vai mais imputar culpa. O esquecimento que a gente diz que não tem é a falta de memória. O Senhor Jesus, Ele nos perdoou todas as dívidas, mas é como você diz, Deus não perdeu a memória, né? E no dia do julgamento final, a gente vai ter lá, né, digamos assim, às vezes eu já ouvi algumas vezes que as nossas culpas, se forem relatadas diante de nós, o que vai acontecer é que Cristo vai dizer, eu paguei na cruz. Não quer dizer que elas sumiram do mapa, saiu da memória de Deus. Mas, enfim, o esquecimento a culpa foi tirada, a dívida não vai ser cobrada, e não uma falta de memória. É isso aí? Sim ou não? Sim. Eita! Sim ou não? Sim ou não? É? Vê, tem um monte de coisas que a gente tá igual aquele quebra-cabeça, né? A gente vai juntando assim para no final, e até o final a gente vai conseguir juntar todos os pedacinhos. E a resposta não é complicada, é bem simples. Mas vamos começar a construir juntos, porque talvez a gente consiga, construindo, entender um pouco melhor do que eu te dar uma resposta agora. Se a gente é a imagem de Cristo, e só hoje, ele perdoou um bocado de coisa. Basta eu olhar para ele e por obrigação eu tenho que perdoar, não.
uma olhada para Cristo, eu tenho que perdoar, porque o tanto que ele me perdoa. A irmã está dizendo que para perdoar, eu devo olhar para Cristo. Ela está certa? Sim. E por que eu não olho? É interessante o quanto nós vivemos para o nosso umbigo. Não é? E eu sei que a gente tem um umbigo bonito, não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte, o quanto nós vivemos o tempo todo para o nosso eu. Tudo sou eu. E quando alguém me chama de egoísta, eu fico com mais raiva ainda. Tá? Como nós somos defensivos em cima da nossa miséria. O quanto eu consigo ver com muita facilidade, mas bota facilidade nisso, que a Bíblia já me avisa, já me alerta, cuidado com o seu julgamento. Mas aquele julgamento de Mateus 7, não julgueis para que não sejam julgados, não é que não possa haver um julgamento em outro sentido, mas o julgamento que ele fala ali é a condenação. Porque eu olho o erro do irmão e eu já estou condenando. Não é julgar, é condenar mesmo. E eu comigo mesmo, eu me absolvo o tempo todo. Quando deveria ser o inverso. Porque o cristianismo é quando eu me encontro com alguém que eu sei, que eu conheço, que eu passo a ter intimidade, porque ele é santo, 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 santo. E diante dessa santidade, a minha miserabilidade fica muito clara. O cristianismo é saber que eu não sou nada quando eu olho para Deus. O que a irmã disse ali é perfeito. Não consigo perdoar se eu tirar os olhos do Senhor. Eu não consigo andar sobre as águas se eu tirar o olho de Jesus. Eu vou afundar igual a Pedro. E só afundou quando ele olhou a tempestade. E nós vivemos o tempo todo olhando as tempestades. Ou olhando as nossas razões. Ou olhando as nossas necessidades, entre aspas. Porque não são necessidades, são desejos. São sonhos. Porque as necessidades são supridas por Deus. Mas vamos caminhar. Na Bíblia, a palavra grega traduzida para perdão é aphiemi, que quer dizer, literalmente, abrir mão. Abrir mão. Deixar ir embora. Então, quando eu perdoo, saiu de mim. Não é assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Entrega. Quando eu entrego, saiu da minha mão, não está mais comigo. É o mesmo conceito aqui. Então, quando eu perdoo, já saiu de mim. Saiu o quê? Saiu a mágoa, saiu a amargura, saiu a raiva, saiu a ira, saiu tudo aquilo. Saiu a história? Não, a história fica. E a história fica para comprovar que existiu perdão. A história é a cicatriz do perdão. Eu não sou desmemoriado. Eu me lembro, quando eu encontrar aquela pessoa, a história que aconteceu, mas aquilo não me afeta mais em nada. Eu estou limpo de coração. Eu estou lavado por Jesus. Eu estou livre do meu eu. Eu estou livre do meu eu. Eu estou livre do meu egoísmo. Eu estou livre da minha ira. Eu estou livre da minha falsidade diante de Deus, dizendo, perdoa todas as minhas ofensas, porque eu estou pronto para perdoar os outros. É mentira, Jesus. Eu nunca estou pronto. Se não for você, Jesus, para mudar isso em mim, eu nunca estarei pronto. Perdoar não é fazer a sua vontade. É fazer a vontade de Deus na sua vida. Tá, irmã? É uma miserável mesmo. Aquele irmão, só para o pessoal que está na gravação, né? A irmã está perguntando, aquele irmão que você vai lá, conversa com ele, perdoa, mas ele continua fazendo as mesmas coisas, continua ofendendo do mesmo jeito, continua, sabe, com os ouvidos completamente vedados, coração duro, né? A gente tem na Bíblia um outro estudo que vai ser dado aqui, um monte de detalhes, tá? Sobre como nós vamos tratar esse caso. Como é que nós vamos tratar? Então, deixa eu dar uma adiantada para vocês. Primeiro, esses casos nós estamos tratando do perdão entre irmãos da fé. Então, eu estou me limitando a sabermos que do outro lado tem alguém que conhece Jesus. E eu vou buscar fazer com que ele não saia daquelas paredes invisíveis que eu estava falando agorinha. E muitas vezes nós estamos caindo fora dessas paredes e eu preciso de vocês para dizer, Deus, volta para cá, pelo amor de Deus. Tá? E nisso tudo vem vir perdão, claro que vai, porque eu vou ofender, porque eu estou fora do caminho e por aí vai. Porém, se eu não estiver com aquele coração pronto para isso, existem outros caminhos. Eu vou lá conversar com Edson, e Edson não reconhece o mal que fez.
Eu agora vou pegar 2 irmãozinhos na fé, Mateus 18, um pouquinho antes disso, vai ter um estudo só para essa parte. E aí tem todo um processo de Deus, o Roberto já deu um toque, eu acho que a semana passada sobre isso, né? E vai ter todo um processo de como tratar esse irmão. E o processo pode ser concluído, inclusive, tirando esse irmão da própria igreja. Pode chegar nesse ponto. Mas, por enquanto, nós estamos tratando com os corações apenas que sofrem quedas. Né? André? A senhora falou do ponto mais, né? Aquele que se vai e é recorrente. Aí vem aquela questão do Pedro, né? Aquela pergunta do Pedro, né? 7 vezes. Perfeito. Quantas vezes eu devo perdoar? Veja bem. Pode ser difícil, né? Vamos lá, deixa eu adiantar algumas coisas. PowerPoint tem de ruim isso, porque aí eu tenho que seguir aquela regrinha lá, é chato que é danado. Mas vamos lá. Eu estou diante de alguém que comete erros. Tá? O primeiro questionamento que eu devo me fazer é o seguinte: eu sou esse alguém. Eu sou esse alguém. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei como é fácil me tirar do sério. Eu estou falando de mim mesmo, né? Com todas as letras. Tá? Eu sei como é fácil tirar a minha paciência, tirar-me do centro da vontade de Deus. É muito fácil. O difícil é me levar para o centro da vontade dele. Mas me tirar é a coisa mais fácil do mundo. Ora, se eu sei quem eu sou, como eu não reconheço no irmão exatamente aquilo que ele está sendo, porque eu sou assim? E quando eu estou assim, presta bem atenção, nós, os cristãos, aquele que caminha com Jesus, não peca mais em paz. Pode ficar tranquilo. Se você estiver em pecado, nem dormir em paz você vai. Nós não conseguimos mais pecar, cheios do Espírito, em paz. Esse pecado meu me constrange. Esse meu pecado é ressaltado pelo Espírito Santo de Deus, que me informa todos os dias quais são as minhas quedas. E eu, por ser um cristão que ama Jesus, não quero, não gosto e não tenho prazer de andar sem ele. Não tenho, ponto. E se algum irmão vem para mim tentando me ajudar nessas quedas, mesmo que no momento eu não esteja tão preparado para receber o irmão, eu vou refletir se eu sou um cristão, e nós estamos falando disso. E esse cristão que vai deitar a cabecinha no travesseiro vai dizer: Edson, amanhã de manhã eu te ligo. Vem para cá, vamos voltar a conversar? Realmente meu coração estava duro. Tá? Nós precisamos um dos outros, isso é fundamental. Um cristão não consegue caminhar se não houver essas paredes invisíveis. O tempo todo nós estamos caindo nas valas da vida. O tempo todo nós estamos pecando. Agora, quando nós chegamos na nossa paz, na nossa solitude, diante de Deus, solitude significa eu e Deus, porta fechada, eu e ele olhando um para o outro. Eu olho para Deus e falo: Senhor, eu pequei, tu viu que eu não perdoei. E eu estou satisfeito com isso? Eu consigo dizer isso para Deus? Eu consigo dizer para Deus: Senhor, a tua cruz é linda, mas eu não consigo chegar nem perto, porque eu não vou perdoar a quem não merece. Eu consigo falar isso para Deus? Claro que não, meu irmão. Porque eu tenho o Espírito de Deus. E esse Espírito me constrange. Tá? Vamos caminhando. Esse assunto é muito legal, porque ele é muito profundo. Tá? Perdoar é essencialmente, a gente já falou isso, é essencialmente fazer a vontade de Deus e não a nossa. O perdão cristão não são atos isolados, e sim uma natureza de vida. Natureza de vida. Natureza de vida. Não pense em perdoar. Pense em viver uma vida de perdão. Não pense em agir daquela forma. Pense em transformar esse coração. Porque a falta do perdão é um coração rendido às vontades do Satanás. Tudo que o Satanás quer na nossa vida é que nós não cumpramos diante de Deus aquilo que nós prometemos a ele. Que nós possamos olhar para Deus e sermos, dentro desse conceito, dessa parábola, nós sermos exatamente aquele servo que teve o seu perdão perdoado de 10 mil talentos e não consegue perdoar uma bobagemzinha. Se engasga com qualquer besteira. Diga aí, irmão. A gente tem que perdoar e caminhar. Mas a gente tem que perdoar e continuar sendo amigo, íntimo. Boa pergunta. Deixa eu repetir, deixa eu ver se foi isso mesmo. Nós temos que perdoar. Mas eu sou obrigado a conviver com aquele... Deixa eu aumentar um pouquinho a tua pergunta para ver se é isso. Eu sou obrigado a conviver com aquele que não quer ser perdoado, que não quer se transformar? Seria por aí? Sim ou não? Eu falo assim, como corpo você tem que caminhar. Sem dúvida. Né? O corpo ele caminha junto. Mas amigo íntimo tem que continuar sendo. Veja bem, nós não estamos para julgarmos
quem é joio e quem é trigo, mesmo sabendo que a apostasia de Apocalipse 17 é muito maior do que qualquer um de nós pensa. A apostasia, o que eu estou dizendo é o seguinte: a quantidade de pessoas que se dizem cristãs e que jamais conheceram a Cristo é muito grande. Mas é tão grande, que eu já falei isso, vou só repetir, que existem estudos profundos sobre Apocalipse 17, sobre a apostasia da igreja. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós estamos aqui numa IPG que tem aproximadamente 1.500 membros, que tem talvez 2.000 pessoas circulando aqui dentro todos os meses, tá? E que nós não sabemos quem é quem, nem estamos aqui para isso. Nem estamos aqui para isso. Nós estamos para olhar a palavra de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. E o eis-me aqui diz assim: perdoe. Perdoe todos aqueles que são seus irmãos. Aí eu pergunto: Senhor, esse é irmão? Esse é irmão? Ele vai dizer: olha, se ele for teu irmão, eu estou tentando interpretar o Senhor, tá? Misericórdia, tá, irmão? Se esse é irmão, ele vai naturalmente reconhecer seus erros, sim ou não? É o que a gente pensa, mas nem sempre é assim, porque nem sempre eu reconheço os erros tão facilmente, tá? Se esse não é o irmão, nós não temos o processo de Deus para julgá-lo? Em Mateus 18, levar 2 pessoas, depois levar para os pastores, depois você não tem aquele processo todo? Então o Senhor, dentro desse processo, vai falar. Tá? O que nos cabe? Senhor, vê, eu vou perdoar, mas com esse miserável eu não vou viver, não. E se o Senhor chegar para você e disser assim: ame o seu inimigo, o que é que a gente vai dizer para Jesus? Esse versículo eu não quero cumprir. Não é? Eu vou até o perdão, mas de perdoar para amar, tu quer muito, Senhor. E aí o que acontece? Acontece que tem um estudo que fala o seguinte, ó. Eu já falei para vocês, mas vamos repetir aqui, ó. Como eu consigo amar um inimigo? É possível ou é utópico? É possível. Como é possível? Só é possível eu amar o inimigo se eu olhar para Deus. Presta bem atenção nessa coisa, é bem interessante. Se eu olhar para Deus e tentar entender como é que Deus age, porque eu não sou semelhança de Deus, ou deveria ser, né? E aí eu olho para Deus e falo: Senhor, tu ages em função daquilo que eu faço para ti? Ele age? Sim ou não? Não. E eu ajo com os irmãos em função do que ele faz para mim? Mas de monte. Eu ajo com muita facilidade. Quando bem tratado, bem tratado. Quando maltratado, maltratado. Olho por olho, dente por dente. Esse versículo a gente guarda, né? E aí, Mark Lloyd Jones diz assim: desista do seu eu. Desista do seu eu. Porque enquanto você viver no seu eu, você vai viver julgando ou fazendo aos outros aquilo, ou melhor, em função daquilo que eles fazem para você. Se eles fizerem o bem, você agirá com o bem. Se eles fizerem o mal, você agirá o seu mal. Só fazem assim porque o seu eu é quem te controla. Tira de ti o teu eu e coloca agora o eu de Deus. Isso já existe desde quando recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. E agora, com o eu de Deus, eu não faço mais, eu não tomo mais ações em função do que eu recebo. Eu tomo ações em função do que Deus é. E por Deus ser o amor perfeito, Ele ama. E vamos caminhar mais um pouquinho mais, tá? Até aí está indo? Deus ama, Deus age, Deus se deixa levar pelo seu amor. É óbvio que a ira de Deus vai chegar. Nós não estamos falando do julgamento dele. Estamos falando do perdão dele, que independe do que nós fazemos, tá? Deixe você ser levado pelo amor de Deus. Eu olho para o outro e vejo que o outro vive no lamaçal de ira. É muito fácil a gente ver isso lá fora. Entre os irmãos, nem tanto. Eu acho que é um pouco mais complicado. Mas lá fora é muito fácil. Estamos falando aqui entre os irmãos? Tá, mas aqui e ali a gente vai ver alguém agindo dessa forma. Se alguém agir assim, se alguém ainda dentro da igreja, se alguém ainda diante de Deus vive com esse coração duro, no lamaçal de ira, quem é que precisa de amor? Ele ou o bonzinho que eu ando com ele todos os dias?
Ele ou aquele que está bem próximo da cruz? Ele ou aquele irmão meu que é totalmente rendido ao Senhor? Quem precisa de mais amor? Para Deus não é quem merece, não. Para Deus é quem precisa. Deus derrama amor onde mais é necessário. Eu derramo amor em que mais eu gosto, em que mais é íntimo, em que mais convive comigo. E, se possível, me fazendo bem. Aí é que eu amo mesmo. Deus não. Deus derrama o seu amor naquele que é miserável como eu. Naquele que não fazia nada. Jesus lá na cruz olhou para mim e faz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eu vivo fazendo o que não presta. Porque o mal, como disse nosso amigo Paulo, o bem que eu quero, esse eu dificilmente faço. Isso é subir ladeira. Agora, o mal que eu quero, basta tocar em mim. Porque eu sou bonzinho até o quê? Isso é a lei do mundo. E não é assim que nós vivemos. Nós não precisamos, de uma forma bem prática, nós não precisamos conviver com alguém, sermos amigos de alguém que caminha no mal, porque existe um modelo para essa pessoa ser tratada. Tá? Porém, tão verdade quanto isso, é que Deus pode me chamar para caminhar com alguém que está totalmente fora da palavra dele. E Deus quer resgatá-lo. E nós nem sempre conseguimos amar os difíceis. Perdoar é para quem não se sensibiliza. Perdoar é para quem não se sensibiliza e nem vive cuidando de si mesmo. Sabe qual é a desgraça da nossa vida? Nós temos vários fatores que nos tentam. Aquele famoso tripé. É o mundo, quem mais? O vermelho e preto. E quem é o outro? Nós mesmos. O vermelho e preto que eu falo é a capa dele, que é vermelho e preto. Não tem nada a ver com futebol. Nós temos 3 fontes de tentação para o mal. O mundo, a Babilônia, legal, tá lá, tá? Eu só sou líquido se eu quiser, porque eu sei quem habita em mim, tá? E eu tenho outro que me tenta o tempo todo, é o Satanás, com a bandeirinha dele o tempo todo torcendo para fazer o que não presta. Mas sabe por que essas duas coisas me tentam? Porque a pior delas não são elas, sou eu. O meu eu tem que morrer. Enquanto eu for dominado pela minha vaidade, pela minha soberba, pela minha imagem, pelas minhas vontades, pelos meus desejos, enquanto eu me esquecer da cruz, eu vou continuar controlando. Reino de Deus, Ele reina, Ele manda, Ele comanda. É dele o reino ou é meu? Nós precisamos olhar esse nosso eu com muito cuidado. O que é perdão bíblico? É empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro. Legal, mas tem 3 passos para empatia. E nós só cumprimos 2, em geral. A empatia é sim eu me colocar no lugar do outro. Alguém está pecando, alguém está errando, alguém está ofendendo, alguém está no descaminho. Está óbvio isso, o que é que eu faço? Jogo ele no fogo do inferno. Não, irmão. Tu és servo de Deus. Nós estamos para resgatar. Se nos mandarem lá para o interior, lá para o sertão, para a gente evangelizar, nós vamos na maior festa do mundo. Mas para evangelizar o irmão que está aqui do meu lado, eu tenho dificuldade. Então, se o irmão é duro de coração, glória a Deus, o Senhor preparou um campo para que eu possa ser servo de Deus, mostrar o quanto Deus é bom para a vida daquele irmão. Empatia é que diante desse irmão que está em pecado, eu me coloco sim no lugar dele, mas sem julgá-lo. Sabe quando alguém é um assassino que matou aquela esposa que estava grávida e que deu 37 facadas nela? E eu estou diante dessa pessoa, e eu já tive diante dessa pessoa. Eu estou diante dessa pessoa, o que eu faço? Condeno? A justiça vai condená-lo. O que eu faço? Mato? A família dela já está atrás dele para matar. O que eu faço? Procuro entender o que aquela mente tem que levou ele a se render ao inimigo. Eu tento procurar me colocar no lugar dele para saber quais foram os motivos. Não concordar com os motivos, não concordar com o que ele fez, mas procurar entender o que levou essa pessoa a fazer, para entender se eu posso de alguma forma ajudá-la a nunca mais ele fazer isso. Então o primeiro ponto da empatia é colocar-se no lugar de. E o segundo, nem que seja um assassino eu devo julgá-lo, mas entendê-lo. O julgamento virá, seja ele onde for. E o terceiro, fazer com que ele saiba disso. É o mais importante. Se você estiver diante de algum irmão de vocês
Se você estiver naquele momento que o irmão está errando, se você estiver movido do Espírito Santo de Deus para trazer de volta esse irmão, faça com que ele tenha certeza disso. Deixe isso bem claro para ele. Deixe isso em oração diante de Deus. Se ajoelhe com o irmão e coloque na mão, no coração desse irmão a certeza que entre você e ele, por pior que ele tenha feito, existe um Deus misericordioso. Existe um Deus que vai te usar. Existe um Deus que está te usando para que você tenha misericórdia desse irmão e possa ajudá-lo de alguma forma que Deus vai nos ensinar. São coisas difíceis, mas existe um Deus que pode nos conduzir. Perdoar é ter empatia. Perdoar é colar no coração da miséria do outro. É pagar o preço, pagar o dano, é seguir o que Cristo fez por nós, é viver o ministério da cruz. Sabe qual é o nosso ministério? Senhor, eu quero te seguir. Todos nós estamos aqui e respondemos essa pergunta a Jesus. Senhor, eu quero te seguir. E aí Jesus olhou para cada um de nós e ele respondeu aquela mesma resposta. Pegue a minha cruz e siga-me. E depois ele disse uma coisinha bem pequenininha. Negue-se a si mesmo. Pegue a cruz. Sabe o que é a cruz? É o ministério. A cruz não é seu peso, não. E também é. A cruz não é o peso do mundo, não. E também é. A cruz não é o Satanás te tentando todos os dias, não. Também é. A cruz é o ministério. Eu morri. Ponto. Isso é a cruz. A cruz é eu diante de Deus dizer, Senhor, sabe o que é pegar a cruz? É dizer que diante de ti eu não tenho mais vida. Porque tu morresses a minha vida, ou melhor, morresses a minha morte, para que eu hoje pudesse agora dizer que eu vivo a tua vida. Isso é cristianismo. Se eu vivo fora disso, tenho que me perguntar, é esse o cristianismo que eu vivo? É isso que a Bíblia fala? Ou eu continuo movido pelas minhas justiças, pelas minhas limitações, por aquilo que eu acho correto, recebendo de Deus um amor pleno que hora nenhuma perguntou se eu merecia, e que ninguém sabe mais da sua vida do que você mesmo, e que nenhum de nós, nem o pastor, ninguém sabe o quanto você sabe que você não merecia, mas ele te amou, e não perguntou, e pegou o que tinha de melhor e levou para a cruz, e não foi uma cruz de fantasia, não. Bota aí na internet, bota aí no Google, procura saber as dores de Jesus na cruz. Tem um relato médico que dói no coração. Por quê? Porque ele tem amor. Eu recebo esse amor. E sabe o que é que eu faço com ele? Só dou a quem eu quero. Só dou a quem merece. Que o Senhor tenha misericórdia de quem faz assim. Dê a quem ele manda. Dê a quem mais precisa. Dê a quem é mais miserável. Porque nós somos esses miseráveis. Que um dia precisamos e que recebemos. É quebrar as algemas do pecado. Não se deixa aprisionar, não. O pecado nós sabemos que adoece. A falta de perdão nos adoece. Já foi dito aqui por Roberto, eu não vou entrar muito no tema, mas aquele que não perdoa, toma o veneno, como ele disse. Aquele que não perdoa, vive o tempo todo as suas mágoas. Vive o tempo todo algemado no seu eu. Vive o tempo todo doente. Vive o tempo todo amargurado. E o outro está vivendo sua vida. Nós, como cristãos, estamos aqui nos assassinando e o outro vivendo sua vida. Perdoar é agir, é viver a prática do Evangelho. Evangelho não é teórico, não. Espírito Santo não é teórico, não. Jesus Cristo não é teórico, não. Deus está presente aqui, está sim. O Espírito habita em você, habita sim. Ele é invisível, mas é real. Ele tem poder pleno. Ele age nos dias de hoje completamente. E nós sabemos. Tem uma frase que diz assim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou ou não mudou? Tem milagre maior do que esse? Olha para você. Olha quem você é hoje. Olha o que Deus fez. Tem um monte de gente precisando desse milagre. E Jesus decidiu que seria você o enviado para fazer isso. Nós não temos o direito de reter o perdão de Deus. Nós não temos esse direito. Então, por que devo perdoar? Porque faz parte do meu eu. Ora, a minha pergunta básica é essa. Eu estou vindo para a igreja porque é um lugar agradável para criar meus filhos? É super legal para criar, porque é um monte de gente boazinha, né? Eu vou vir para a igreja porque eu gosto do barulho de sábio gritando lá na frente? É maravilhoso, mas é por isso?
Eu venho para a igreja agora, por quê? Porque o ambiente é maravilhoso e a gente se abraça e a gente se ajuda. Sabe, se nós estamos aqui, existe uma força maior que nos trouxe. Se nós estamos aqui, existe um poder maior que nos fez estar aqui. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos conduzidos. Alguém conduziu Jesus para ser tentado. Alguém conduziu você para vir para a igreja de Deus. Alguém foi lá te resgatar e te trazer e te mostrar algo que até hoje você não consegue pegar. Que até hoje talvez Jesus não tenha aparecido na tua frente. Que até hoje talvez o Espírito Santo não tenha balançado a janela do teu quarto. Mas você sabe o que você sente aí dentro. Você sabe a revelação de Deus. Isso é tão pessoal, meu irmão. Isso é tanto amor, que a gente olha para Jesus e a primeira coisa é se constranger. Karl Barth é um teólogo até discutível, mas escreveu um livro maravilhoso sobre Romanos, né? E é um teólogo atual que eu digo do século passado. E Karl Barth dizia assim, o encontro com Jesus é algo que é como se você abrisse uma porta e Jesus estivesse lá na tua frente. Nós tivemos algum encontro com Jesus, de alguma forma. E ele relata isso dessa forma. Você abre a porta, quando você olha para Jesus, Jesus te olha tão profundo que é impossível você viver sem ele. É impossível aquele olhar não mudar a tua vida. Vocês viram aquele filme de Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, de Mel Gibson, mais famoso. Tem vários relatos aí, eu acho que eu já falei também, mas vou repetir. Tem vários relatos sobre a conversão do ator que fez Jesus. Não sei se vocês sabem disso, mas ele hoje já não consegue pegar nenhum outro trabalho, porque ele ficou marcado pelo fato de ter feito o Jesus. E ele hoje vive de igreja em igreja pregando a palavra de Deus. Tá? Mas o que eu achei interessante no relato dele é que o ator que fez Barrabás, que é um italiano, que ele também aparece no Google, se vocês colocarem nesse relato do que fez Jesus. O ator que fez Barrabás disse que num determinado momento do filme tem uma cena em que Barrabás olha para Jesus. E Jesus olha nos olhos dele, ator, estou falando do ator, ele é ator, Barrabás. E ele disse que o ator, Barrabás, disse que quando aquele personagem de Jesus olhou para ele, não era o personagem, não era o ator. Foi um olhar muito profundo. Veja bem, o personagem, aquele olhar foi tão profundo que transformou a vida desse homem. E aquele ator que fez o papel de Barrabás, hoje é um cristão que vive dando testemunho, de igreja para igreja, e não conhecia Jesus, e passou a conhecê-lo pelo olhar do personagem de Jesus. Tu imagina o olhar de Jesus. E foi esse olhar que te trouxe até aqui. É impossível não viver mais com o Senhor. Isso é o cristianismo. Mesmo que eu queira, é impossível. Porque eu fui crucificado com Cristo. O eu morto. Já falamos tanto nisso, né? Mas deixa eu só ler isso para vocês, aqui é de Mark Lloyd Jones. Desligue-se do seu eu. Assim você não agirá com o outro em função do quê? Do mal ou bem que o outro faz. Aquilo que a gente estava falando, tá? Deus se deixa governar pelo seu próprio amor. E esse amor de Deus é absolutamente desinteressado. Nada você pode fazer, nem para aumentá-lo, nem para diminuí-lo, e muito menos para esgotá-lo. O amor de Deus permanecerá. Ele não depende de nada que exista em nós. É muito lindo, irmãos. E é exatamente assim. Por que eu devo perdoar? Porque o não perdoar me aprisiona, me mata. O não perdoar é um veneno contra mim mesmo, já falamos isso. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, ele já está me alertando aqui, ó, todo que comete o pecado é escravo do pecado. Sabe o que é ser escravo do pecado? É render-se ao Satanás. É dizer, esse pecado me agrada. Sabe o que é pecado, irmãos? É tudo aquilo que eu olho e desejo muito e fora de Deus. Desejo, tenho prazer. Pecado não é algo sem prazer. Pecado é algo de prazer profundo. Pecado é algo que eu olho e desejo, quero, não só quero, como termino fazendo. Agora presta bem atenção. Até aí eu sou igual ao mundo.
Mas só que nós descobrimos que esse prazer do pecado que existe, ele é infinitamente menor do que o prazer que eu encontro no meu Senhor. O meu Senhor é gozo, sim. O meu Senhor é prazer, sim, hoje na minha vida. Todas as vezes que eu converso com Deus, eu simplesmente sinto uma presença diferente em mim. Eu sinto que esse é o ser que eu quero habitar com Ele eternamente. Todas as vezes que eu me ajoelho aos pés do Senhor, eu sinto uma presença invisível que eu não troco por nada. Isso é prazer eterno. Irmãos, preste atenção. Você tem prazer em Deus hoje? Muito prazer. A ponto de você desistir de ser o que você é. Você tem prazer em Deus a ponto de dizer, eu não quero mais viver pelas minhas vontades. Eu quero viver sim pela tua vontade, mesmo que a tua vontade, muitas vezes, eu não a entenda. E muitas vezes, pior do que isso, eu sequer concordo. Eu ainda assim digo, eu quero me render porque eu sei pela fé que essa tua vontade estranha de me levar para essas ruas escuras, para esses caminhos cheios de pedregulhos, é estranha sim, mas tudo concorre para o meu bem, porque é assim que diz tua palavra, isso é fé. Eu quero viver assim. Se eu não tenho prazer em Deus aqui, se eu não desejo Deus com profundidade aqui, por que eu vou querer viver eternamente com Deus? Seria falso eu dizer que quero eternidade com Deus se eu não tenho prazer em Deus aqui. Então, sabe, eu tive um professor lá no seminário que ele dizia assim, Edeildo, se você quiser fazer uma prova da sua espiritualidade, não julgue pelo que você faz. Se você quiser fazer uma prova da sua espiritualidade, da sua intimidade, do seu gozo, do seu prazer em Deus, não julgue o que você faz, mas julgue o que você sente quando você está sozinho com Ele. Sabe? Pode não ser perfeito isso, mas dá um sinal muito legal para a gente. Sabe, irmão, nós somos o que somos. Nós somos seres caídos, mas nós não aceitamos mais viver assim. Eu não quero mais ser aquilo que eu fui a vida toda. Eu não quero mais dominar a minha vida. Eu não quero mais determinar ou fazer projetos meus, porque todos os meus projetos são falidos espiritualmente. Por mais perfeitos que eles me pareçam, eles não me levam a lugar nenhum. E o projeto de Deus, por mais descaminho que seja para mim, eu digo descaminho porque pega a bem-aventurança e vê se tu concorda que aquilo ali te traz felicidade. Mas te traz. Ali diz que eu serei feliz, ou melhor, corrigindo, ali diz que eu sou feliz porque eu me conheço diante de Deus como miserável. Se eu for dizer isso lá fora, vamos jogar pedra. Irmão, vem cá, eu pego alguém do mundo e faz, tu quer ser feliz? O cara faz, claro que eu quero, Edeildo. Onde é que a gente vai jogar? Na loto? Em que? Não é por aí não. Para que você saiba que você é feliz, entenda que você é um miserável. Ele vai botar para fora. Tu é maluco. Sabe? Quer ser feliz? Chore. Por falta de justiça, mas chore. Quer ser feliz? Não lute. Seja manso. Sabe o que é mansidão, irmãos? Sabe o que é a melhor forma de mansidão? O melhor entendimento que eu tenho de mansidão? Mansidão não é apenas uma forma de comportamento de alguém que não reage nas situações que são colocadas. A mansidão, ela é alguém que reconhece que não tem nada, que não tem direito a nada e que nada lhe pertence. Na medida que eu vivo entendendo que eu não tenho posse de nada e ao mesmo tempo uso tudo aquilo que Deus me dá, mas tudo que eu tenho vem de Deus e é a Ele que pertence, eu não vou reagir porque eu não tenho direito a nada. Eu não tenho direito sequer a uma boa reputação. Eu não tenho direito sequer a proteger o meu eu da humilhação. É para ser humilhado que seja. É para sofrer o dano que sofra. O manso é aquele que sabe que não é, porque existe um que é, e é aquele que controla a sua vida. É a melhor forma da gente entender o que é manso. Porque se depender das minhas ações, misericórdia. Perdoar é amor, irmãos? Não precisa nem explicar, né? Por isso digo
Perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ele muito amou. Nós tínhamos muitos pecados, irmãos? Ou aqui está exagerando? Tinha um pouquinho, não era? Não eram muitos também, eram? Quando alguém chegou para mim e disse assim, olha, Jesus é bom. Eu desconfiei que ele não era tão bom. Porque eu comecei a fazer aquelas perguntas ridículas. E por que acontece isso? E por que alguém nasce assim? E por que alguém tão bom morreu? E por que alguém, sabe, cresce na vida e o outro daquele jeito vive sofrendo? Aquelas perguntas de quem não conhece nada de Deus. Tá? E aí essa pessoa chegou para mim e fez, não, mas Deus é bom. E Deus é tão bom que Deus te perdoa. E Deus é tão bom que Ele te quer próximo dEle. Isso foi exatamente a minha conversão há 30 e poucos anos atrás. Faz pouco tempo. É quase minha idade, né? 30 e pouco, quase minha idade. E quando esse alguém chegou para mim, ele disse também, mas Jesus quer que você mude a sua natureza. Mas Jesus quer transformar o seu eu. Sabe qual foi a minha reação? De raiva. Eu tenho até hoje, meu irmão. Está aqui na Bíblia até. Depois eu mostro para vocês o panfletinho que eu recebi nesse dia. Tá? E ele dizia o seguinte, mude a sua natureza. Mudar a minha natureza, eu sou bom. Sabe, irmãos? Então, quando a gente fala assim, muitos pecados são perdoados, será que eram? Porque nós nos achávamos bons demais. Nós somos tão bonzinhos, nós somos tão sem maldade, nós estamos aqui tão preparados para receber e para dar. Será que é verdade? Será que é isso que a nossa vida carimba? Será que é isso que a nossa vida mostra? Será que é dessa forma, quando a tempestade chega, que eu reajo? Será que é dessa forma, quando eu vejo alguém numa situação super complicada, eu me preocupo muito mais comigo do que com ele? É resgate em Cristo, irmão. Vocês já foram perdoados por alguém? Como é lindo, não? Como é bonito esse negócio do perdão. Quão difícil, tão profundo é. Sabe, já imaginou você perdoar alguém que errou? Você já pensou na reação de alguém quando você abdica de ter razão? Quando você abre mão do seu desejo, das suas vontades e até paga a dívida para ele? É amor, meu irmão. É amor que resgata. É obediência, é fé. Eu até coloquei aqui, ó, é a arena do perdão. Essa coisa do perdão. É o local onde nós testamos a nossa obediência e a nossa fé. Porque como nós somos difíceis para perdoar. E Deus nos tem um degrau de perdão. Mas Ele tem uns degraus muito maiores. Sabe, o chamado de Deus é muito alto. Mas ele é tão alto quanto ele pode fazer na sua vida. O chamado de Deus, o desafio de Deus é tão alto o quanto Deus pode fazer em você. Ele se torna alto porque eu olho para mim. O desafio se torna muito alto porque eu olho para mim, para a minha capacidade, e não para aquilo que Deus pode fazer em mim. Se Paulo chegasse aqui com o currículo dele, o nosso querido amado apóstolo Paulo, será que ele seria recebido? Vai ter vaga agora para presbítero, para diácono, e Paulo quer se candidatar. Se o currículo de Paulo chega aqui, botava Paulo para fora, não estava não? E que Paulo é um dos mais admiráveis. Não é quem eu sou, mas é o que Deus faz. É a capacidade de Deus e não a minha. Então essa é a arena na qual eu vou me negar. É a arena na qual eu vou me encher do Espírito. Encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito. E o que é isso, hein, irmãos? Qual é a noção que nós temos do encher do Espírito? Nós vamos sair daqui para ir lá fora e dizermos, Senhor, enche-me de Espírito Santo. Porque quando o Senhor me enche do Espírito, meu irmão, a coisa está boa demais. Eu estou muito perto de Deus. Aí eu me pergunto, e você não está cheio do Espírito? Então a Bíblia, quando disse assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, só descer as pernas dele? Ou só os braços? Ou só um pedaço dele? E está faltando o complemento, que eu agora tenho que ir buscar num grande reservatório chamado os céus, e eu vou lá e pego mais um pouquinho do Espírito para mim? E aí eu vou me enchendo do Espírito? É assim que funciona? É muito estranho, né, esse raciocínio? Por quê? Porque eu quero quebrar essa ideia da gente. Encher-se do Espírito não é o quanto você tem de Deus. Encher-se do Espírito não é o quanto você tem do Espírito de Deus.
mas é o quanto o Espírito de Deus tem de você. É o quanto eu me rendo, é o quanto eu me entrego, é o quanto menos eu sou. Quanto mais o meu eu morre, mais eu me encho do Espírito. Quanto mais eu amo, mais eu me encho do Espírito. Quanto mais eu perdoo, mais eu me encho do Espírito. Quanto mais obediente eu for, mais cheio do Espírito eu serei. Então esse grande reservatório de encher-se do Espírito significa tira o teu eu e joga nesse reservatório. Não vai buscar nada lá não, porque tu já tens ele. Agora tu entregas do teu, porque aí você vai estar cheio do Espírito. Alguém disse assim: vocês oram, e vocês quando oram, vocês pedem as coisas, porque é normal, claro que vamos pedir. Vou pedir a quem? Vou pedir a meu Pai que está nos céus. Senhor, transforma a vida do meu filho Bruno. Eu vou repetir Bruno para vocês orarem por ele também. Bruno Perrucci, orem. Eu oro todos os dias por ele. Acabei de deixar ele agora no aeroporto, está indo para São Paulo. É meu filho de 29 anos que ainda não é convertido. Mas eu vou orar, claro, é lícito orar para o meu filho, né? Mas é lícito também orar, Senhor, a coisa está apertada, a pandemia chegou, o salário está pequeno, sabe? Eu estou desempregado, Senhor, vê minhas contas, olha meus boletos, né? Senhor, olha a saúde, Senhor, tudo isso é lícito. Então, eu tô orando para Deus e pedindo a Deus. Depois de 6 meses, eu continuo olhando para o Bruno. Depois de 1 ano, eu continuo orando por Bruno. Eu continuo orando pelas mesmas coisas. Aí alguém chega para mim e faz: tua oração não serve de nada. Eu digo: é mesmo, né? Porque eu orei tanto tempo e as coisas não aconteceram. Aí na minha solitude agora eu vou pegar na gravata de Jesus. Eu vou lá para o meu quarto à noite, chego lá, tranco a porta: Senhor, agora eu e tu, Senhor. Senhor, eu estou orando há tanto tempo, Senhor. E eu estou te pedindo isso, eu estou te pedindo aquilo, eu estou te pedindo aquilo mais. E a tua palavra diz: buscar-me-ei e me achareis quando tu me buscar de todo o teu coração, Senhor. E eu não estou conseguindo te encontrar. Aí ele olha para mim e faz: Edeilton, tu me pedisses que eu desse. E ao invés de eu te dar, eu tirei. Eu tirei de ti o egoísmo. Eu tirei de ti a má vontade. Eu tirei de ti o desamor. Eu tirei de ti tantas coisas que te faziam mal. E tu continuas pedindo coisas pequenas. E eu continuo te dando coisas grandes. Que nós possamos perceber o que Deus faz. Ele não faz o pequeno que nós pedimos. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Tá? É obediência e é fé. Isso é muito legal. É o último slide de hoje. Tá? Como é que se caracteriza esse perdão? Como é que eu sei que eu perdoei? Qual é o comportamento que alguém tem para que a gente possa olhar para esse comportamento e fazer: não, eu estou no caminho. Tá? A prova dos 9 é por aí. Primeiro, como se caracteriza o perdão? Com o irmão ofensor. Quando nós encontramos aquela pessoa, o irmãozinho da igreja, e eu fui ali na padaria da esquina, que normalmente a gente se encontra ali, né? Aí eu fui ali, o irmãozinho estava lá, meu irmão. Quando eu olhei o irmãozinho, sabe? Ainda deu aquele rancor. Sabe o que foi que eu fiz? Eu evitei. Eu fiz que não vi. Também ele já estava lá um bom tempo. Quando eu cheguei, que eu fui pegar meu alimentozinho ali, ele já deu tempo dele sair, fui embora, eu já me livrei dele. Sabe? Esse é o grande perfil do perdoador humano. Cego de perdão, cego de si e olhando o tempo todo para sua mágoa. Né? Olha, irmãos, preste atenção e veja como é complicado. Se de fato nós perdoamos, nós nos encontramos com aquela pessoa e nada acontece lá dentro. Nada. Quando você o encontra, não vai você chegar junto dele, conversando com ele e dizer: tu lembras do dia que tu me fizesse isso e aquilo? Tu lembras do dia que aquela coisa aconteceu? Tu lembras do teu comportamento como foi? A Bíblia diz que não era para se comportar daquele jeito, não. E eu tenho razão, porque olha aqui o versículo que diz. Esse é o nosso comportamento. O comportamento de quem verdadeiramente perdoa não é o comportamento de quem esquece, é o comportamento de quem não tem mais dor. Está curado em nome de Jesus. Está curado na cruz de Jesus. Está curado porque a grande intenção dele não é fazer com que o outro veja o mal que ele causou. A grande intenção do ofendido não é fazer com que o outro veja o quanto ele me causou de mal, mas é trazê-lo para o bem. É trazê-lo para a presença de Deus. Eu vivo para o Senhor e não para o meu eu. Então a primeira coisa, o primeiro ponto
é que a grande característica é que quando eu encontro esse ofensor, eu fico feliz se ele tiver dado um passo na presença de Jesus. E com os irmãos? Com os irmãos, se alguém me faz mal, eu não vou reagir, eu não vou responder, mas eu vou me encontrar com o André, vou dizer, André, aquele irmãozinho Joaquim, meu irmão, aquele cara não tem jeito. André, conta para mais uns 5. Sabe, porque quanto mais a gente falar desse irmão, melhor para a igreja, porque a igreja precisa se proteger desse cara. Esse cara, sabe, é um joio aqui no nosso meio. Irmãos, o comportamento de um verdadeiro perdoador é aquele que não vive expondo os males. Aquela história morreu. A história, ela existe, mas ela é contada de uma forma diferente. Ela é contada como uma grande oportunidade que Deus me deu para trazer o irmão aos pés da cruz. Ela é contada como uma grande oportunidade que Deus me deu para servi-lo melhor. Ela é contada como uma grande oportunidade para que eu possa crescer em maturidade diante de Deus. Ela é uma grande oportunidade para que eu possa olhar para o meu eu e dizer, tu estás morto, miserável. Eu agora vivo para a glória do meu Senhor. Que nós não joguemos fora essas oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Consigo mesmo, você não alimenta mais esse fato no seu coração, vivendo naquela famosa eterna veneno, amargura. E com Deus, você consegue orar pelo bem do irmão? Já pensou, irmão? Alguém te ofende, alguém pega a tua reputação e joga lá no lixo, sai falando aqui na igreja para muita gente, e você vai lá no teu quarto à noite, Senhor, abençoa aquele irmão, Senhor. Irmãos, preste atenção. Pensa em alguém, que não deve ser muito difícil, que te ofendeu. Pensa em alguém que te fez algo que, de fato, ele está todo errado. A gente está falando desse fato. A gente não está falando de alguém que parece que errou, não. Estou falando de alguém que eu vou abrir mão da minha razão. Eu tenho razão, mas eu vou abrir mão. Eu vou abdicar diante de Deus de ter razão. Pensa nessa pessoa. Imagina essa pessoa agora. Imagina essa pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Imagina essa pessoa tão transformada quanto você foi pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos aqueles ofensores antes da transformação. Agora pensa naquela pessoa. E agora imagina que aquela pessoa transformada pelo Espírito Santo, ela foi transformada porque Deus te usou para isso. Que alegria, hein? Que glória, hein? É essa glória que Deus quer na nossa vida. É a glória de sabermos que verdadeiramente não servimos a nós mesmos, mas servimos a Deus. Irmãos, finalizamos hoje. A nossa ideia é que a gente separe essa questão do perdão. Não é uma questão exterior. Não é uma questão das ações. As ações são frutos. As ações são as evidências daquilo que verdadeiramente Deus fez em mim, continua fazendo em mim, continua transformando em mim e continua matando um eu que já deveria estar morto desde a cruz. É Deus nos santificando. É Deus cada vez mais com o seu fogo purificando o nosso ser. É Deus não só amando aquele que é um pecador e você está sendo usado para trazê-lo para Deus, como também e principalmente transformando a sua vida. Olhe o perdão como oportunidade de nós nos aproximarmos mais e mais do nosso Senhor e trazermos juntos aquelas pessoas que Deus nos usa para perdoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina lá dentro do nosso coração, Senhor. Nos ensina com Teu Santo Espírito todos os dias que nós não somos nada sem a Tua presença. Sem Jesus, nada podemos fazer, Senhor. Sem a obra do Teu Espírito que sobra ao nosso eu, nada, Senhor, miserável do nosso eu. Que Tu nos encha cada dia mais da Tua vontade, que Tu nos ensine cada dia mais a negarmos o nosso eu e aprendermos com aquilo que Tu fazes e aprendermos com aquilo que o Deus todos os dias nos ensina a fazer, Senhor. Negue-se, Senhor.
nós nos neguemos sempre, Senhor, para que a Tua vontade seja soberana, para que nós reconheçamos diante de Ti que existe um reino, e o reino está no Teu nome, Senhor. Nos ensina, nos transforma, nos dirige, faz em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.